Mais um vídeo aqui para o Lucro do Dia e esse vídeo é uma regravação. Por quê? Eu gravei há algum tempo um vídeo falando sobre o seguinte, o título do vídeo é assim, ó, ficou com saldo negativo nas opções? Calma que o LDD explica. E eu tentei fazer uma explicação e essa explicação talvez não tenha ficado tão clara, ficou um pouco confusa. E aí esse vídeo deu muitas visualizações e eu, o tempo todo eu tenho recebido comentários aqui falando que as pessoas não conseguiram entender. Então, por exemplo, aqui ó, o Rafa Peçanha falou, não consegui entender. O Ziel até colocou aqui, ó, like para quem não entendeu nada. Teve desenfoques também que não ajudaram, enfim. E aí teve vários aqui pedindo para eu gravar novamente. Por exemplo, o Fernando Silva falou que ó, você poderia fazer um outro vídeo com exemplos mais simples. Então o objetivo desse vídeo é falar sobre saldo negativo na corretora de uma forma talvez mais simples, eu acho que agora vai ficar, e também com exemplos mais claros, e falando todas as possibilidades. Vamos lá? Bom, para a gente começar, se você não é inscrito ainda, inscreva-se aqui no Lucro do Dia, porque sempre eu vou fazer vídeos ensinando alguma coisa, mostrando alguma questão dentro do mercado financeiro, do mundo dos investimentos, ou até mesmo apresentando as oportunidades, fazendo lives, entrevistando gestores. Tem um monte de conteúdo legal, então vale a pena ser inscrito aqui do Lucro do Dia. Um outro ponto é em relação ao like. Você gosta do nosso conteúdo? Dê like. Eu vi que nesse vídeo, mesmo algumas pessoas não colocando lá, comentando, né, que não entendeu, eu vi bastante likes, é interessante isso, né? Então, para a gente saber que está no caminho certo, também para ajudar o crescimento do canal. Por último, use e abuse dos comentários. Se você não entendeu, não tem problema, coloca lá no comentário que eu regravo, eu faço uma nova versão, ou até mesmo respondo por lá. E também, claro, sugestão de novos vídeos, novos temas, o que você quiser comentar aqui no Lucro do Dia, esse canal é para você. Tá? Então, bom, vamos lá. Eu vou até mudar de tela aqui, porque é o seguinte, eu vou utilizar alguns slides, entre aspas, né, algumas imagens que eu criei, que eu acho que dessa forma vai ficar mais fácil da gente entender. Então, a primeira coisa, até antes da gente ir para lá, acho que é importante eu falar sobre o tema, né? Saldo negativo na corretora. Eu acho que isso já começou a causar confusão, porque saldo negativo ele pode ser, ele é de financeiro, tá? Então, eu também falei de algumas operações vendidas, então são coisas distintas que a gente vai desmistificar aqui agora. Indo aqui para a tela do meu computador, então, tem duas grandes possibilidades aqui. A primeira delas é, bom, eu acabei de abrir a conta numa corretora, eu estou com zero de dinheiro lá, não tenho absolutamente nada. É possível ficar com saldo devedor? Então, já de cara, a resposta é não, porque você não vai ter permissão de fazer operações com saldo zero, você não tem dinheiro lá na corretora, você acabou de abrir a conta, então a corretora não vai permitir você fazer operações, nem muito menos alavancar. Alavancar significa que você opera mais do que você tem em patrimônio, e eu vou explicar isso logo depois. Aí na parte verde ali, na seguinte situação, você já tem uma conta na corretora ativa, você tem dinheiro lá, você movimenta, você faz movimentações. Então, nesse caso, aí sim você pode ficar com o saldo negativo, ou até mesmo ter alguma operação em que você vai aparecer um valor negativo, que é isso que eu quero desmistificar de uma vez por todas aqui nesse vídeo. Então vamos ver um exemplo? Bom, então, primeiro eu estou fazendo uma posição consolidada fictícia, baseado em qualquer corretora que você tenha conta, cada uma vai ter um layout, cada uma vai ter um jeito de te mostrar isso, mas na prática vai ser dessa forma. Eu acabei de abrir a conta, eu estou com tudo zero. Qual que é o meu patrimônio? Zero. Aí, para ficar mais fácil aqui o nosso exemplo, eu vou colocar tudo base 100 e também vou colocar operações com fictícios. Então vamos dar uma olhada o que aconteceria. A primeira coisa que eu faço é transferir um dinheiro para a corretora. Então vamos supor que eu transfiro 100 mil reais para ser base 100, obviamente o valor vai depender de cada um, e aí nesse 100 mil reais que eu fiz a transferência caiu lá na corretora, na minha conta da corretora, e aí eu abro o aplicativo e vejo. O que eu tenho agora? Bom, eu tenho de patrimônio 100 mil, por quê? Eu tenho de saldo em conta corrente, em dinheiro, eu tenho 100 mil reais lá parado. Mas o que eu tenho de fundo? Nada, não apliquei ainda, nada de renda fixa, nada de ações, nada de opções, nada de fundo imobiliário, nada de tesouro direto, e tudo que você pode fazer aporte no investimento, não tem nada. Você só tem, entre aspas, né,
você só tem o seu saldo disponível de 100 mil reais. Aí eu vou lá e faço uma operação. O que acontece? Olha só, imagina que eu compro Petrobras e eu não vou colocar valor de Petro, eu não vou colocar nada, quantidade, porque isso aqui no exemplo eu acho que não importa. Vamos supor que eu compro 100 mil reais redondinho de Petrobras. O que acontece? Sai o meu saldo disponível, ó, ele fica zero. E aí ele vai aparecer que eu tenho ações, já vai aparecer aqui a lista das ações que eu tenho, a quantidade, quanto que é que eu tenho e qual que é o valor atual daquela ação. Então vamos supor que eu tenho aqui X ações por Y preço, X vezes Y de preço vai dar o valor que as minhas ações estão valendo naquele momento. Tá? Então, nesse caso ele vai atualizar conforme a corretora ou o dia, ele vai atualizando, amanhã variou um pouquinho para baixo, está 100, 500, está 99, 500, assim por diante, aqui fica atualizando. O que é importante eu entender? Que aqui, ó, quanto que eu tenho de saldo na corretora? Ele vai ficar de saldo projetado, nesse caso, eu até errei aqui, eu vou explicar o que está errado aqui nesse caso. De saldo projetado eu vou estar zero. Mas ó, lançamentos futuros, eu acabei de comprar 100 mil de Petro, certo? Então ele vai sair porque ações eu só saio em 2 dias. Daqui 2 dias, ó, D mais 2, ele vai sair 100 mil. Então quanto que eu tenho? Na prática, eu tenho 100 mil ainda de saldo disponível, certo? Que isso está na minha conta e ele vai sair, então um sinal negativo, ele vai sair daqui 2 dias. Aí o tempo passa, daqui 2 dias, isso aqui vai ficar tudo zero, tudo zero. Agora o problema, quando que a gente começa a ter problema aqui, que é a solução que esse vídeo vai trazer para você. Bom, imagina que eu faço uma operação e eu errei aqui a quantidade. Imagina assim, cara, lá eu fiz a conta errada e acabei comprando um pouquinho a mais. Eu comprei 2 mil reais a mais de ações. Então, o que vai acontecer? Eu não tinha 100 mil. O que vai acontecer? Eu vou ter uma quantidade maior de Petro, eu não coloquei quantidade aqui para não ficar difícil, mas eu vou ter um volume total de 102 mil que eu vou ter que pagar daqui 2 dias. Porque sempre a liquidação de ações é em D mais 2. Eu acabei de comprar 102 mil, eu tenho 100 mil, ele vai me mostrar, André, daqui 2 dias você vai ter que pagar 102, viu? Então eu já projeto que você daqui 2 dias você vai ter 2 mil reais de saldo negativo. Quanto que é o meu patrimônio, André? Ó, André, o seu patrimônio é 0 de fundo, mais 0 de renda fixa, mais 102 de ações, mais 0 de opções, mais menos 2 de projetado. Portanto, seu patrimônio é assim. Bom, o que acontece? Eu não vou pagar daqui 2 dias isso aqui se eu transferir esse valor hoje, ou amanhã, ou até no D mais 2, que é o segundo dia depois de hoje, eu não vou ter nenhum tipo de multa. Mas a partir desse momento, a partir do terceiro dia, quarto dia, eu posso ter multa, tá? Vai depender do valor que você ficar negativo. Então, a partir daí, você está com seu saldo negativo na corretora. O que é, quanto que você vai pagar de multa? Eu tenho aqui, depende da corretora, mas eu tenho aqui no caso da XP. Então, a multa de saldo devedor da XP, se você ficar com menos 1 centavo até menos 200 reais, você não vai pagar nada de multa. Porém, se você ficar com menos 200 reais e 1 centavo até menos 999,99, você vai pagar 9,90 de multa. Agora, que é o caso nosso aqui, ó, a gente ficou nesse exemplo com um valor negativo maior do que R$1.000, né? O nosso caso foi 2.000. Então é 1% ao dia de multa. Todo dia vai aparecer lá e vai descontar. Não compensa de jeito nenhum você ficar com saldo devedor nesse caso, tá? Então, a partir desse ponto, eu tenho 2 possibilidades. Ou eu vendo uma parte das minhas ações, ou toda, enfim, para cobrir esse saldo devedor. Aí, se eu vender, sei lá, uma semana depois, né? Eu vendo, vai demorar 2 dias para cair. Então, eu vou ter mais 2 dias de saldo devedor que vai ficar cobrando. Ou eu vou lá e transfiro essa diferença para a corretora. Agora, essa é a situação em que eu fico com saldo
negativo na corretora. Qual que é o meu patrimônio nesse caso? Presta atenção, eu continuo com o meu patrimônio de 100 mil, eu só estou com um saldo negativo, então eu comprei mais do que eu deveria. Dessa forma eu ainda pago multa. Entra no Serasa? Não, não entra no Serasa. Nesse caso, nesse meu exemplo aqui, não vai ter problema nenhum. Quando que pode ter problema para a corretora? Quando você fica muito saldo negativo, e esse saldo negativo pode chegar próximo do teu total que você tem aqui. Ou até mesmo tem o potencial de ultrapassar o total que você tem. Imagina que eu comece a ficar com saldo negativo acima de 100 mil reais. Quando ele estiver chegando, existe um departamento na corretora chamado risco, que ele fica vendo o risco que os clientes estão correndo. Quando o sistema aponta, e o sistema pode inclusive fazer a zeragem dessa operação automaticamente. Ou seja, vender as suas ações para você não ficar insolvente, ou seja, você ficar devendo para a corretora. Se você ficar devendo para a corretora, aí entra num processo normal de dívida. Aí sim, você pode, nesse caso, porque você vai ter que aportar, a corretora vai entrar em contato contigo para você ir lá e colocar esse valor para ficar zerado a tua conta, senão aí entra nos processos normais de devedor, tá? Mas não se preocupem, tá? O que eu estou colocando aqui é uma situação que é absolutamente normal. Às vezes você coloca um pouquinho a mais e passa, não faz uma conta. Esse valor não tem problema nenhum quanto a Serasa, tudo esses pontos, tá? Mas agora vamos para a segunda parte. Lembra que naquele slide, né, naquela primeira tela, eu até vou voltar aqui, ó, eu coloquei duas posições. Uma é você ficar com saldo negativo na corretora, que é com multa, e a outra é quando você faz uma operação vendida. Então vamos entender agora o que é o que começou aquele vídeo que deu problema, que é a operação vendida. Que é o seguinte, imagina a seguinte situação. Eu tenho os meus 100 mil reais aqui de Petro. Eu posso fazer uma operação com opções. Essa operação com opções, eu até já fiz vídeos sobre opções. Eu posso comprar uma opção de compra ou call, eu posso vender uma opção de compra ou call. Tem um vídeo explicando melhor sobre isso, não é o assunto desse vídeo. O que acontece? Imagina que eu vendo esse direito por R$ 1.500, que é o valor que ele está valendo agora. Tá? Então vai entrar R$ 1.500 na minha conta. Só que, o que acontece? Eu tenho 100 mil reais da minha Petrobras lá, ao mesmo tempo eu vendo uma opção, fico vendido, ou short, fico vendido nessa opção, e recebo R$ 1.500. O que acontece se eu quiser zerar tudo e encerrar a minha conta? Essa que é a grande sacada, que é o que eu falei. Se você está numa conta vendida, sempre ele vai aparecer negativo aqui, só para você saber qual que é o seu patrimônio real. Por quê? Olha só, você tem 100 mil reais que está comprado em ações da Petrobras. Você tem R$ 1.500 que está vendido em opções de compra, uma call de Petrobras. Você tem R$ 1.500 de saldo nesse momento. Quanto que é o teu patrimônio? O teu patrimônio vai ser exatamente 100 mil reais, certo? O que acontece? Se você quiser zerar tudo a tua posição e encerrar a conta na corretora, você vai vender as suas ações da Petrobras, que nesse momento estão cotadas e dariam um volume total de 100 mil reais. Então vai entrar 100 mil reais para você. Mas para você encerrar essa opção aqui, você vai ter que recomprar. Porque você começou vendendo ela. Então, se você abrir uma posição vendendo, para você encerrar essa posição, você vai ter que recomprar. Por qual valor você vai ter que recomprar? Por R$ 1.500. Então você só consegue encerrar tudo se você recomprar, e aí ele vai mostrar o preço aqui. Por esse motivo que é negativo, o valor aqui. Vai te mostrar quanto que você precisa pagar naquele momento para encerrar aquela operação de venda, que pode ser também em ações, que aí chama de aluguel. Não precisa ser só em opções, você pode também entrar vendido, fazer short, que a gente chama, em uma ação também. Se um dia, o momento que eu quiser deixar tudo líquido, zerar, que é o que a gente chama tudo, o que eu vou ter que fazer? Vou vender minha Petro pelo preço que tiver. Pode estar 120 mil, 110 mil, 90 mil, não importa. Vamos supor que ele continua no mesmo preço. Então eu vou lá e vendo por 100 mil,
Para eu encerrar essa minha operação de vale, se eu comecei ela vendendo vale, para eu encerrar eu tenho que recomprar vale. Então ele sempre vai mostrar negativo aqui, porque eu preciso pagar isso para encerrar a posição. E se eu fizer a somatória vai dar 100 mil reais. Bom, eu sei que essa última parte, normalmente ela é mais confusa mesmo, ela é mais difícil de entender. Eu espero que dessa vez eu tenha sido mais didático e conseguido te explicar melhor as situações. Essa situação, sempre a situação que você tem uma operação vendida, ela não gera saldo negativo e você não vai pagar multa. Você só vai pagar uma taxa de aluguel, você não vai ter problema com isso. Eu acho que o grande problema é quando você tem realmente saldo negativo. Aí sim você vai pagar multa, que é a essência do vídeo aqui. Eu também tenho mais vídeos explicando sobre essa questão de aluguel e de opções. Tá? Espero que tenha sido bom esse vídeo para você. Se você gostou, dê like. Se ainda está com dúvida, comenta aqui embaixo. E a gente se vê nos próximos vídeos do Lucro do Dia. Um abraço, até mais, tchau.